Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro profissional com mais de 8 anos de experiência com formação internacional em barbearia clássica. E hoje a gente traz um vídeo com um formato um pouquinho diferente. Se você não sabe quem sou eu, o que eu estou fazendo, que vídeo é esse, do que se trata, vai lá no meu canal no YouTube, assiste o primeiro vídeo que lá tem um resumo de como está funcionando esse canal. Em resumo, é um curso online de barbearia grátis em que a gente traz conteúdo sobre gestão de barbearia, sobre corte, sobre material de barbeiro, enfim, tudo relacionado à barbearia. E para você que já está acompanhando os vídeos aqui do canal, você já sabe que é muito importante a tua forma de retribuir esse conteúdo rico que a gente está entregando é deixando o teu like aqui no vídeo, então já deixa o like, compartilha ele para outros barbeiros para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que a gente está trazendo por aqui e deixa nos comentários qualquer sugestão para o próximo vídeo ou dúvida sobre o conteúdo que a gente vai apresentar. E para você que já me segue lá no Instagram, você sabe que eu abri um story em que eu fiz uma caixinha de perguntas e disse que no vídeo do nosso canal no YouTube eu ia trazer todas as respostas. Então eu fiz uma mescla entre as perguntas que foram as que eu julguei ser mais relevantes da caixinha do Instagram, como algumas dúvidas que surgiram em alguns outros vídeos aqui no YouTube. Essa foi a forma que a gente encontrou de deixar nossa conversa um pouco mais pessoal, a resposta das dúvidas de vocês de uma forma um pouco mais pessoal, porque só trazer um conteúdo pensado da nossa cabeça para vocês é uma coisa, porém vocês têm dúvidas, vocês trazem questionamentos nos vídeos ali, sempre vocês deixam nos comentários algumas dúvidas e também lá na caixinha que a gente abriu foi uma forma de incentivar vocês a trazer essas dúvidas. Então a gente pensou em, de período em período, de tempo em tempo, a gente criar vídeos como esse. Aí deixem aqui nos comentários o que vocês acham. A gente faz um vídeo desse a cada mês, ou a cada 15 dias, ou a cada 2 meses. Vai ser a forma da gente responder as perguntas de vocês de uma forma mais real. Não apenas com um textinho resumido, mas com um vídeo explicando e detalhando o porquê disso, o porquê daquilo e sanando as dúvidas de vocês. Então vamos para nossas respostas das dúvidas que vocês nos trouxeram, tanto no Instagram como aqui mesmo no YouTube. Primeira pergunta vem lá do Instagram, da caixinha que a gente abriu na semana passada lá no Instagram. É do Sam Haircut. Como gerar valor no seu trabalho? Acredito, pode não ser verdade, mas acredito que o Sam não viu o nosso vídeo sobre gestão de barbearia, sobre processo de fidelização de clientes. Tem um vídeo específico aqui no canal sobre isso, em que a gente fala de gestão de barbearia, então a gente trabalha todo o processo de como você gerir a tua barbearia da melhor forma, tanto questão profissional, financeira, enfim, todo o processo de gestão de barbearia e também de fidelização de clientes. No vídeo sobre fidelização de clientes é exatamente isso, é como gerar valor para fidelizar uma pessoa. Lá eu listo alguns pontos que vão fazer a tua barbearia ser vista como algo que deve ser valorizado, que faz a pessoa querer estar presente naquele ambiente. E lá eu listo vários pontos, como facilitar a vida do cliente, questão de horário, agendamento, um ambiente aconchegante, diferenciação das outras barbearias, com coisas mínimas, que pode ser um café, pode ser um jornal, pode ser um ar-condicionado, enfim, lá eu listo várias coisas. Então, a minha dica, se você quer aprender a gerar valor no teu ambiente de trabalho, na tua barbearia, no teu processo de atendimento, é assistir esses 2 vídeos, de gestão de barbearia, relacionada à gestão de pessoas, e de fidelização de clientes. Tenho certeza que são dicas valiosas que vão te ajudar a valorizar o teu trabalho e fazer o teu cliente perder a noção de preço e começar a ter uma noção de valor do teu serviço. A segunda pergunta, na verdade, foi a junção de 2 perguntas. A primeira pergunta era, cada mês que passar os clientes vão aumentar? E numa outra pergunta, em um mês eu fiz 20 atendimentos. Com o passar do tempo, isso vai aumentando? Quem fez a pergunta foi o Ferreira Barbearia, Ferreira _ Barbearia _. Sim, esse é o ideal. O ideal é que a cada mês você aumente a quantidade de clientes que você vai atender, a tua cartela de clientes comece a ficar maior e você comece a ter clientes fixos, clientes de preferência, clientes que vão ligar para o estabelecimento onde você trabalha ou para a tua própria barbearia e vão pedir para ser atendidos por você, caso tenha outros profissionais no mesmo ambiente. E como que se faz isso? Conforme eu falei na pergunta anterior, fidelizando ele, um processo de fidelização, com um bom atendimento, com um ambiente organizado, limpo, sabe, com um processo de corte, com o cliente se sentindo bem. Por isso que é muito importante que cada atendimento você entregue o teu máximo. No vídeo que eu já sugeri na resposta da pergunta anterior,
Eu falo que, independente do teu dia a dia, você tem que estar disposto a atender o teu cliente, entregar o melhor possível para que ele se sinta, sabe, bem atendido, se sinta valorizado e queira voltar no teu lugar, no lugar onde você está atendendo, na tua barbearia. Então sim, isso vai aumentando. Provavelmente 20 clientes para um mês é pouco. Provavelmente essa pergunta veio de alguém que está iniciando na jornada de barbearia, ou que ainda é um iniciante, ou se não é um iniciante, começou agora um lugar novo, enfim. Quase que um cliente por dia, então ainda é baixo, tem muito a aumentar ainda. O ideal, eu sempre digo que o ideal é que você não esteja todos os dias com a agenda lotada. Se você está todos os dias com a agenda lotada, você está cobrando barato demais. É meio irônico eu falar isso, mas você sempre vai conseguir aumentar o teu valor se você está com a agenda lotada todos os dias, porque você estando com ela todos os dias cheia, você não tem espaço para fidelizar novos clientes. O ideal é que você sempre atenda uma pessoa nova, consiga fidelizar ela para fazer esse giro de clientes que já não estão vindo mais, ou que talvez você aumentou o preço e eles param de vir, você abre espaço para fidelizar esses novos clientes. Tudo isso a gente fala nos vídeos que eu já sugeri, que é de gestão de barbearia, tanto a financeira como de pessoas, como de fidelização de clientes. Então, sim, em resumo, sim, isso vai aumentar e todos os meses você vai atender clientes novos e tem a chance de fidelizar e de aumentar a tua carteira de clientes. Nossa terceira pergunta vai de encontro ao que eu estava falando agora há pouco, questão de preço. Qual é a melhor época para aumentar valores na tua opinião? A pergunta vem lá do Instagram também, é do Machados_barbearia_SA. Qual a melhor época para aumentar os valores? Na minha opinião, a melhor época é em novembro. Por que em novembro? Porque vem chegando o final do ano, dezembro é o mês em que a barbearia está sempre cheia, a gente atende muito cliente novo, muito cliente que não conhece a barbearia. Os clientes que já conhecem vêm ainda mais porque é uma época de festas, de fim de ano, de viagens, de férias. Então é o período que, se você já é barbeiro, você está entendendo o que eu estou falando. Se você está começando agora, quando chegar dezembro você vai entender. É o período que todo mundo quer encaixe, que a barbearia está sempre cheia e que todas as barbearias estão assim. Então se você aumenta o valor em novembro, o cliente já acostumou com aquele valor um pouquinho mais alto. Se você aumenta lá em dezembro, o cara pensa, pô, está aproveitando o momento que está sempre cheio para aumentar o preço, vou me obrigar a pagar mais caro. Então não parece que você está se aproveitando daquele momento. Mas se quiser aumentar em dezembro também, é para mim o melhor momento para fazer isso, final de ano. Aumentar esse preço no final de ano, o que já vai acontecer? Você não vai perder aquele cliente que deixaria de ir pensando no preço que ele está pagando, porque por melhor que seja o teu atendimento, por melhor que seja o teu padrão, por melhor que seja a tua barbearia, que você siga todos aqueles passos que eu passo nos vídeos de fidelização de clientes, gestão de barbearia, algumas pessoas ainda assim vão continuar olhando para o preço. E para elas, um aumento de 5, 10 reais no final do ano vai parecer algo caro, entre aspas, para o bolso delas. A gente se esforça para que essa noção de preço seja diferente da de valor, mas vai acontecer. E quando você perde essas pessoas que deixam de ir por um aumento de 5, 10 reais no final do ano, você abre espaço para que outras pessoas venham conhecer tua barbearia e sejam fidelizadas. Você está cada vez mudando o teu público-alvo. Cada vez que você redefine o preço do teu serviço, você redefine o teu público-alvo. Um público que está acostumado a pagar 30 reais num corte, você aumenta para 35, você vai perder aquelas pessoas que já estavam fazendo um esforço, que já pensavam que 20 reais era sabe, um limite ali, mas estavam se esforçando para pagar 30, ao mesmo tempo que você começa a atingir um público que se dispõe a pagar 40, 45, 50 e você vai filtrando, você vai modificando teu público-alvo. E dessa mesma forma você tem que modificar seus processos de atendimento, a estrutura da tua barbearia. Cada vez que você aumenta o valor, não é só um aumento do preço mesmo, você tem que aumentar o valor do teu serviço para justificar. O atendimento tem que ser mais personalizado, tem que ser mais pensado para o cliente, a estrutura da tua barbearia, as paredes, fazer uma pintura nova, se não tem ar-condicionado, colocar um ar-condicionado. Não é simplesmente aumentar o preço para ganhar mais. Esse aumento do preço tem que ser justificado por um aumento na percepção de valor do teu cliente. Mas em resumo, a gente falou bastante aqui sobre o preço, mas a melhor época para mim, na minha opinião, é final do ano. Novembro para dezembro é a melhor época porque é o maior fluxo de pessoas na barbearia e as pessoas que vão vir e que não conhecem a barbearia já vão vir com esse preço novo e não vão perceber essa mudança de preço. E quem já iria vir, vai vir de qualquer forma porque todas as barbearias estão lotadas nessa época do ano e aí a tua chance de mostrar essa nova percepção de valor com o aumento do preço. Então vamos para a nossa quarta pergunta. Eu vou juntar duas perguntas aqui que são lá do Instagram também porque elas seguem o mesmo tema. Uma pergunta é do Poscai_barbeiro e a outra é do chicos.barbearia. A pergunta do Poscai é:
como perder o medo de evoluir? Aí, entre aspas, ele botou contratar. E o Chico perguntou, o que você leva em conta na hora da contratação de um barbeiro? Então, primeiro ponto, como perder o medo de evoluir? É só você pensar no seguinte, se você não contratar alguém e a barbearia só funciona se você está dentro dela, você não tem uma barbearia, você é a barbearia. Você não tem uma empresa, você é a empresa. E se você ficar doente, você não vai ter dinheiro. Se acontecer algum acidente com você, alguma eventualidade, alguma tragédia na tua vida que você, por acaso, tenha que se afastar da barbearia, você não vai conseguir pagar as suas contas. Então, se não tiver uma motivação diferente dessa, pense numa segurança financeira. Esse é o primeiro ponto. Então, a barbearia tem que funcionar. Se você está sozinho, você tem que galgar, imaginar, almejar, ter mais alguém contigo. Transformar essa empresa que é você em uma empresa realmente. Você começar a crescer. Todo mundo quer crescer e perder o medo é normal. Talvez você tenha medo de contratar alguém e perder clientes, se a pessoa sair, abrir em outro lugar e perder alguns clientes. Vai acontecer, infelizmente você vai treinar as pessoas, elas vão crescer, vão evoluir, você tem que desejar que elas aprendam o suficiente para que elas consigam andar sozinhas. E se você fez isso uma vez, você consegue fazer duas, consegue fazer três, consegue fazer quatro. Então não precisa ter medo. Esse é o primeiro ponto. E o que levar em consideração para trazer uma pessoa para dentro do teu estabelecimento, para dentro da tua barbearia, para contratar um barbeiro? Eu não vou ser irônico, não vou ser demagogo em falar que a carteira de clientes não importa. Para mim importa. Se eu vou contratar um barbeiro, eu olho também para esse ponto. O barbeiro tem que ser uma qualidade boa de atendimento, tem que me trazer clientes, agregar para a barbearia. Mas não é o mais importante, eu não vou olhar só para isso, não vou querer contratar o barbeiro que tem o melhor serviço ou que tem mais clientes e vou lá na outra barbearia fazer uma oferta para ele. Eu vou buscar primeiro uma pessoa que ou esteja livre no mercado ou vou fazer uma oferta aberta. Vou abrir, vou divulgar que eu estou com vagas abertas e vou esperar as pessoas entrarem em contato comigo. Eu acho antiético, cada um leva a sua barbearia, o seu negócio da forma que julga ser a correta, mas eu acho antiético eu ir cutucar as pessoas nos outros lugares que elas estão trabalhando. Toda hora ir lá perguntar se ela quer sair para entrar na minha casa. Ah, tá ruim aí? Vem aqui comigo. Se tá ruim, quando eu abrir uma oferta de emprego, essa pessoa vai me procurar. Eu não preciso estar toda hora, eu não gostaria que fizessem isso com o meu lugar, onde eu estou cuidando das pessoas que estão comigo, também não vou fazer isso com outro lugar. Segundo ponto, quando as pessoas vierem até mim, seja por indicação, ou porque estão livres no mercado, eu entrei em contato, ou porque eu fiz uma oferta e as pessoas buscaram o meu lugar, o que eu vou buscar entender dessa pessoa numa conversa mais informal, num café, ou vai numa praça, senta e conversa, num lugar mais informal, para que a pessoa fique mais à vontade. Eu vou tentar ver como ela se porta, como que ela conversa comigo, se ela tem um bom diálogo, ela tem mais de um assunto, pessoas que só falam de barbearia, normalmente os barbeiros, entre aspas, aquele barbeiro chato é aquele barbeiro que só fala de barbearia, ele não tem um assunto, ele não consegue falar sobre futebol, sobre filme, uma pessoa que tem assuntos diversificados, porque isso vai fazer ela fidelizar clientes, uma pessoa que sabe conversar sobre vários assuntos com várias pessoas. Além disso, vou fazer um teste com ela na primeira semana para ver a questão de pontualidade, de comprometimento, de como que ela atende os clientes. E se tudo isso estiver certo, se ela for uma pessoa que comunica bem, que respeita os horários, que respeita os acordos firmados, se ela não tem tantos clientes e o processo de atendimento, a técnica dela não é tão boa, isso é treinável. Agora, caráter você não consegue treinar. Se a pessoa não é pontual, se a pessoa não é responsável, tu não vai conseguir treinar isso. Tu pode até puxar, esforçar, mas se já não é da índole dela, não vai funcionar. Então, levo sim em consideração técnica e carteira de clientes, mas para mim o principal é o caráter, pontualidade e reciprocidade com os combinados. Nossa quinta pergunta, essa vem do YouTube. É do Magno Silva 2166. Foi a pergunta, um comentário que ele deixou no vídeo Como usar uma tesoura de desbaste corretamente. A dúvida do Magno é a seguinte: eu tenho uma dúvida com relação à tesoura dentada dupla. Qual a função dela? Para entender isso, tem que entender o que é uma tesoura de desbaste. Tesoura de desbaste é uma tesoura que tem dentes de um lado, lâmina reta do outro. Como eu explico nesse mesmo vídeo, que é sobre a tesoura de desbaste, o que vai fazer o corte é a lâmina reta. A lâmina dentada limita o corte. Um pouco corta, outro pouco não corta. Além disso, esses dentes podem ser mais ou menos espaçados. Quanto mais espaço tiver entre um dente e outro, na lógica vai ter menos dentes, vai ter mais espaço e vai cortar mais, porque vai pegar, os dentes vão ser mais grossos e vai cortar mais. Se tiver menos espaços e maior quantidade de dente, vai cortar menos.
Imaginem que o que dá o corte é a lâmina reta e a dentada limita. Então, se você tem duas dentadas, são duas áreas com menos área de corte. Então, quanto mais dente tiver na tesoura, seja ela dupla ou simples, menos ela corta. Quanto mais tiver dente, menos corta. Quanto menos dente, mais ela tira. Basicamente é isso. Tesoura dentada por cima, linha de corte por baixo. Tesoura dentada por baixo, linha de corte por cima. Tesoura dupla dentada, a linha de corte não fica evidente, porque você vai ter dentes por cima, dentes por baixo. Ela vai tirar menos do que qualquer uma das duas outras opções e a linha de corte fica muito mais sutil, ela praticamente não aparece. Basicamente é isso. Nossa sexta pergunta é também do YouTube, é do Erickson Barber 9523. Foi feita no vídeo Processo de Fidelização. A pergunta do Erickson é a seguinte: tenho dificuldade de conversar com os clientes e eu me esforço e tal, mas a maioria dos clientes que eu tenho, eles são muito fechados. Vamos lá. Atender bem não é conversar muito. Esse é o primeiro ponto. Tem clientes que são mais fechados e ok, e tem clientes que são mais comunicativos. Você vai medir isso no início do teu atendimento. Você vai primeiro fazer as perguntas padrões para entender o que ele quer fazer de corte. Vai perguntar, e aí, como é que vamos cortar o cabelo? Seja bem-vindo, tudo bem? Se apresenta para ele, né? Ele senta na tua cadeira, depois que você já botou a capa, já fez aquela primeira introdução com o cliente, ele já está na tua cadeira, tu vai começar a perguntar sobre o cabelo, vai entender o corte, e depois disso começa a tua conversa. Quando você não tem mais dúvida nenhuma sobre o que ele quer fazer no cabelo, começa a tua conversa. E como conversar? Pergunta simples, se ele já é teu cliente habitual, fala, ei meu querido, como é que tá? Tá na folga? Pergunta se ele está de folga, porque ele está na barbearia. Se é um horário de trabalho, pergunta se ele está de folga. Daí ele vai te dizer, ah, sim, hoje estou de folga. Ah, que legal, não sei o quê. E o que tu gosta de fazer na tua folga? Pergunta para ele, vai dando conversa. Faz 3 ou 4 perguntas mais abertas. Se ele não quiser conversa, ele vai fechar essa pergunta. Ele vai fazer, o que tu gosta de fazer na tua folga? Ah, não faço nada demais. Ele não quer conversar. Ou ele, cara, eu gosto de ver filme, série. Aí tu pergunta, pô, tá assistindo alguma série, tá assistindo algum filme? Ou, eu gosto de fazer esporte. Que massa, que esporte tu gosta? E aí tu vai criando perguntas. Agora, se as respostas forem sempre fechadas, limitando a tua próxima pergunta, ele não quer conversar. E tudo bem, às vezes o momento que ele tá ali na cadeira é o momento dele descansar. Ele tá cansado do dia, ele veio cortar o cabelo, veio fazer a barba. Ele quer relaxar, ele quer ficar quieto, ele quer só cortar o cabelo, pensar nos problemas da vida dele, resolver os problemas no celular dele, sabe? Ele não quer ficar conversando, batendo papo com o barbeiro. Tem clientes que vão querer ser teus amigos e tem clientes que vão querer ser teus clientes. Então entenda, quem quer conversar e quem quer ficar quieto. Não tem problema nenhum em um cliente ser mais fechado. Mas você vai medir isso fazendo as perguntas certas. Faz perguntas mais abertas e vai entrando cada vez mais nessas perguntas para entender se ele quer realmente estabelecer esse diálogo ou se ele quer só receber o serviço e ir para casa. E a nossa sétima pergunta vem do @TheJourney7982. Acho que pronunciei certo. É no vídeo Como Precificar Seus Serviços. A pergunta dele é, se a minha maquineta não tiver um valor fixo, o que eu faço? Maquineta, acredito que seja a máquina de passar o cartão. E se ela não tem um valor fixo, tem alguma coisa errada. Porque valor ela não vai ter mesmo. Valor fixo ela não tem. Você que digita o valor do serviço que você está vendendo. Agora, a taxa dela é fixa. Vocês combinam com a máquina que você está comprando, seja Stone, seja Rede, seja... Enfim, a máquina de cartão que você tem aí no teu estabelecimento tem que ter uma taxa fixa. Uma taxa para crédito, uma taxa para débito, dependendo da bandeira. Às vezes ele tem uma taxa para Visa e para Master, outra taxa para Elo, outra taxa para American Express, por exemplo. Mas é uma taxa fixa, ela não muda, não é? Hoje é 1,6, amanhã é 2,9. Então, se você não sabe a taxa que você está pagando por cada operação que você passa no cartão, a tua gestão está errada. Você tem que ter a certeza de quanto vai ser descontado de cada valor que está sendo passado na tua maquininha. Só dessa forma você vai conseguir fazer o cálculo correto para, primeiro, entender se a precificação do teu serviço está correta, entender se tua margem de lucro no final do mês está correta, e entender se a tua máquina está certa, porque às vezes as pessoas vão lá, não, a tua taxa de cartão é 1 ponto, vou chutar uma porcentagem ilusória aqui, é 1,3, beleza, taxa para débito é 1,3, mas isso foi num combinado em tal data. Existem reajustes, acompanhem a máquina de cartão, abram um aplicativo, façam simulação de venda,
uma vez por mês vai lá e simula para ver se realmente está sendo descontada a taxa que havia sido combinada quando você contratou aquela maquininha. E busquem sempre no mercado, tem as empresas que emprestam a máquina, ou que vendem, ou que alugam as máquinas para vocês, elas estão em constante competição. Então, busque no mercado, a cada 2, 3 meses, analise o mercado, vê se não tem uma taxa mais atrativa, uma outra condição, de repente, se você tem o costume de adiantar o cartão, vê se não tem uma máquina que já venha com adiantamento incluso, com uma taxa um pouco mais baixa, mas não existe taxa de cartão que muda do dia para a noite. Você tem que estar sempre atento e você tem que saber essa taxa. Então, se você não sabe essa taxa, eu te aconselho, a primeira coisa que você tem que fazer quando terminar esse vídeo é abrir o teu aplicativo da máquina do cartão, ver qual que é a taxa e simular uma venda na tua máquina de cartão, ver se essa taxa está certa. E se não for uma taxa boa, procura outros representantes de máquina e encontra uma taxa que seja a mais adequada para o tipo de serviço e para a quantidade de vendas que você faz no teu dia a dia. Nossa 8ª pergunta é do Rodrigo Bayer, 7458. Acho que é isso. Foi no vídeo Processo de Graduação, aula prática. O Rodrigo perguntou o seguinte, uma pergunta, a marcação do clipper e da zero, você faz sempre em diagonal? Sim, sempre faço na diagonal, por quê? Porque eu uso a referência da aresta e o meu ponto de chegada é o hospital. Então, automaticamente, isso aqui vai criar uma linha diagonal. Eu não gosto de fazer ele curvo, eu não gosto de fazer ele reto, vai ser sempre um pouco mais diagonal. Em algumas vezes vai ficar um pouquinho parecendo reto, mas inevitavelmente, como o hospital fica um pouquinho mais para baixo, ele vai ficar na diagonal. Então sim, o clipper eu faço seguindo essa lógica e a marcação da zero eu faço seguindo a linha do clipper. Então automaticamente vai ser sempre uma linha um pouquinho mais diagonal. E a minha última pergunta que eu vou responder não é necessariamente uma pergunta que eu separei, mas são várias vezes que eu já recebi esse tipo de questionamento, tanto no YouTube, como no Instagram, como com outros barbeiros colegas, que é a pergunta de se eu não vou entregar um certificado desse curso, já que eu estou tratando esse canal como um curso online de barbearia grátis. Por que não vai ter, decepcionando algumas pessoas, por que não vai ter um certificado? Porque é impossível eu medir a frequência de vocês, a absorção do conhecimento de vocês, o real compromisso que vocês estão tendo com isso, se vocês realmente estão encarando isso como um curso, se vocês estão treinando as coisas que eu estou passando, não tem como eu medir o que vocês estão fazendo. É impossível fazer mensurar o quanto vocês estão aprendendo. O que num curso real é possível de se fazer, botando um modelo na frente da pessoa, ficando do lado e vendo o que ela aprendeu ou não. Então, esse curso online de barbearia grátis depende muito mais de vocês aprenderem, focarem e usarem esses conteúdos que a gente está entregando aqui para aprimorar o que vocês já sabem, do que realmente eu medir e depois entregar um certificado ou cobrar alguma coisa para vocês. Eu estou entregando conteúdo para vocês do meu dia a dia, estou entregando exatamente como eu penso o conteúdo, como eu uso no meu dia a dia, ajudando vocês de forma grátis. Basicamente é isso. Então não tem como entregar um certificado porque eu não consigo medir tanto a frequência de vocês, a periodicidade que vocês entram aqui e nem mesmo se vocês estão realmente encarando isso como um curso online. Então, infelizmente, fica praticamente impossível entregar um certificado porque eu não tenho como certificar realmente se vocês aprenderam. E esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente. Não fiquem tristes porque não vai ter certificado, continuem assistindo as aulas. Elas são pensadas para ajudar as pessoas que estão começando a barbearia ou quem já está há muito tempo na barbearia a evoluir, a crescer realmente. O meu intuito com isso é diferente do que algumas pessoas podem pensar Alexandre, o que você está ganhando fazendo com um curso de graça, ensinando coisas de graça para as pessoas? As pessoas não vão dar valor para isso. Eu penso exatamente o contrário, as pessoas vão dar mais valor e vão começar a enxergar conteúdos que eram rasos, que eram simplesmente para enganar vocês e para depois vender algo de valor realmente, vai aumentar o nível dessa galera. Mesmo os cursos que são pagos vão se obrigar a aumentar o nível deles, porque existe um curso de graça que entrega um bom conteúdo. Então os cursos pagos vão ter que entregar um conteúdo ainda melhor e automaticamente todo o nível de barbeiros e de barbearia, e de entrega de serviço, entrega de prestação de serviço, de atendimento ao cliente vai aumentar por si só e a barbearia cada vez vai aumentar e aquele cara lá que, sabe, se sentia meio acanhado de cobrar um pouco mais, de ter uma vida um pouco melhor, automaticamente com todo esse aumento, com toda essa elevação do nível da barbearia, eu estou aqui imaginando alto, sonhando alto no Brasil,
vai automaticamente fazer o barbeiro ter uma vida melhor, todo o processo de barbearia vai ser melhor. Então não é um pensamento a curto prazo e nem somente no meu ego, é pensando na barbearia como um todo. Então acompanhem meu canal, continuem acompanhando os vídeos, deixem no comentário aqui se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês acham legal, se vocês querem novos vídeos com esse formato, de que tempo em que tempo vocês querem ver esse vídeo, sei lá, uma vez a cada 2 meses, sanando as dúvidas de vocês. E se ainda assim ficou alguma dúvida ou se vocês têm algum outro tipo de conteúdo para sugerir, deixa aqui nos comentários. Assistiu até aqui, não deixou teu like, deixa teu like no vídeo, é muito importante a forma do YouTube perceber que vocês estão gostando do conteúdo, direcionar para mais pessoas. Compartilhe o vídeo com outros barbeiros para a gente alcançar mais pessoas e para o nosso canal crescer cada vez mais, a gente continuar aprendendo junto. Então esse foi o vídeo, fica por aqui, tamo junto, até semana que vem.